Você já sentiu um peso inexplicável em sua casa, como se algo estivesse errado, mesmo com um terço pendurado na parede? O Papa Leão, 14º, alerta. A cor desse terço pode estar atraindo perigos espirituais que você nunca imaginou. E se eu te dissesse que o terço pendurado na sua parede pode ser a fonte da tensão inexplicável em sua casa? Isso não se trata de superstição ou medo, está enraizado na percepção espiritual do Papa Leão, primeiro 14º, que em sua sabedoria pastoral falou sobre as maneiras sutis pelas quais a escuridão pode se infiltrar em lugares destinados à paz. Na semana passada, uma mulher me escreveu descrevendo como sua família estava desmoronando, discussões constantes, dificuldades financeiras, até mesmo problemas de saúde que os médicos não conseguiam explicar. Após assistir a um de nossos vídeos, ela examinou o velho terço pendurado em seu quarto, um preto que ela havia comprado em uma venda de propriedade. Ao longo de vários dias, ao removê-lo, a atmosfera em sua casa mudou completamente. Foi uma transformação que poucos poderiam ter previsto. Existem certos sinais que poucos reconhecem que sugerem que nem todos os itens espirituais trazem bênçãos. Alguns terços, particularmente em 3 cores específicas, podem não atuar como canais de proteção divina, mas como pontos de entrada para influências negativas. A parte mais alarmante, eles são frequentemente os mais bonitos, os mais únicos que encontramos nas lojas ou online. Hoje, revelarei exatamente quais cores são advertidas, porque essas contas de oração aparentemente inocentes podem afetar seu lar, e os 6 sinais de alerta de que um terço pode estar espiritualmente comprometido. O terceiro tipo que mencionarei é particularmente preocupante. Tornou-se comum em lares católicos, apesar de seus perigos ocultos. Você está pronto para descobrir o que pode estar escondido à vista de todos em seu canto de oração? Porque após ouvir esta reflexão fundamentada no discernimento espiritual, você pode nunca mais olhar para os terços da mesma maneira. Se você acredita na profundidade da sabedoria espiritual compartilhada aqui, escreva nos comentários: "Guie meus passos, Senhor." Seu comentário pode ajudar alguém cujo lar está afetado sem que eles saibam. Antes de começar, deixe um amém nos comentários e se inscreva para não perder nenhuma revelação espiritual. Fique até o final, há uma surpresa que vai tocar seu coração. O poder e a vulnerabilidade do terço. Agora, permita-me levá-lo mais profundamente à compreensão do verdadeiro poder do terço e por que esse mesmo poder o torna um alvo para distorções espirituais. O terço não é apenas uma corrente de contas, é uma arma espiritual profunda. Quando usado com devoção sincera, forma uma poderosa corrente de oração que nos conecta diretamente à Virgem Maria e, por meio dela, a Cristo. Desde sua revelação a São Domingos, no século X, o terço tem sido associado a inúmeras vitórias espirituais, conversões e milagres, mas esse mesmo poder espiritual também torna o terço vulnerável ao uso indevido. Ao longo da história, objetos sagrados têm sido alvos de distorção e profanação, como o Papa Leão I 14º refletiu em uma homilia, em 1 Pedro V, versículo 8. O diabo anda ao redor como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar, mas só pode alcançar até onde permitimos. Mantenha sua distância. Houve casos em que objetos aparentemente sagrados carregavam um peso espiritual perturbador. Muitos visitantes a locais de peregrinação relataram que certos itens que trouxeram foram recusados para bênçãos, às vezes até aconselhados a serem destruídos. Uma mulher de Nápoles, certa vez, trouxe o que parecia ser um terço comum. Antes que ela pudesse falar, o padre perspicaz lhe disse:
Leve essa coisa embora. Ela não foi feita para oração, mas para algo completamente diferente. Uma investigação mais aprofundada revelou que o terço havia sido usado em rituais ocultos antes de ser disfarçado como um sacramental católico. Esse dom de discernimento revelou um princípio espiritual crucial. Nem tudo que parece sagrado é verdadeiramente santo. No mundo moderno, onde itens religiosos são produzidos em massa e vendidos como acessórios de moda ou peças decorativas, esse aviso torna-se ainda mais importante. Muitos católicos hoje colecionam terços de várias cores e designs sem considerar suas implicações espirituais. Devemos lembrar que os sacramentais não são apenas bugigangas, são extensões de nossa fé e canais de graça quando abençoados e tratados com reverência. Agora, permita-me compartilhar algo importante com você. Se você deseja aprofundar sua conexão espiritual e fortalecer sua fé, criei um recurso especial para você. Nosso e-book, Os Segredos Espirituais do Terço, contém orações poderosas, reflexões enraizadas na tradição espiritual e conselhos práticos para ajudar a fortificar sua jornada. Você encontrará o link nos comentários se quiser explorar como isso pode transformar sua caminhada espiritual. Os 3 tipos de terços. Perigosos. Mas, voltando ao nosso tema, o que exatamente torna certos terços coloridos potencialmente perigosos? Vamos examinar os 3 tipos específicos que devem gerar preocupação em sua casa e por que sua presença pode impactar o bem-estar espiritual de sua família de maneiras que você talvez não tenha percebido. De acordo com as percepções espirituais transmitidas pela Igreja, há 3 tipos particulares de terços que requerem cautela extra. Cada um carrega riscos espirituais potenciais que podem não ser imediatamente óbvios para quem os possui. Se esta mensagem mexer com você, comente "Guie-me, Senhor" e clique no sininho. Uma verdade impactante espera por você no final do vídeo. O primeiro tipo advertido é o terço completamente preto. Embora o preto possa simbolizar luto e penitência na tradição católica, essa cor também foi apropriada para várias práticas escuras, especialmente terços não adquiridos de fontes religiosas confiáveis, que podem ter sido usados anteriormente em rituais contrários à fé cristã. Há uma história poderosa, compartilhada por um diretor espiritual, sobre uma mulher que sofria de pesadelos inexplicáveis e uma sensação de desespero, apesar de orações e confissões. Sua angústia persistia. Quando ela finalmente buscou ajuda espiritual, perguntaram-lhe sobre um objeto escuro mantido perto de sua cama. Era um terço preto que ela havia encontrado em uma loja antiga, atraída por seu crucifixo de prata ornamentado. Foi instruída a descartá-lo, sendo informada que o terço havia sido consagrado fora da devoção cristã. Em poucos dias após seguir esse conselho, seus fardos espirituais foram aliviados. A sensibilidade espiritual que permitiu ao Papa Leão I, 14º, detectar essas influências não era apenas intuição, mas um dom profundo de discernimento, confirmado por muitos testemunhos. Ele podia perceber a história de um objeto, particularmente aqueles usados em contextos espirituais, seja para o bem ou para o mal. Esse dom permitiu-lhe identificar terços pretos que haviam sido usados em cerimônias que invocavam poderes contrários à fé cristã, mesmo quando esses objetos pareciam perfeitamente comuns aos outros. O que tornava os terços pretos especialmente preocupantes para ele não era a cor em si, mas como ela havia sido adotada por certos grupos, especificamente porque absorvia e retinha energias espirituais. Ele explicou que objetos pretos, quando usados em práticas espirituais negativas,
poderiam se tornar repositórios de influências que permaneciam ativas muito depois dos rituais originais terem terminado. Essas influências, embora invisíveis ao olho comum, criavam o que ele descreveu como interferência espiritual que interrompia a oração e a paz interior. A segunda categoria de preocupação envolve terços vermelho-sangue. Embora o vermelho tradicionalmente represente o sangue de Cristo e os martírios dentro do simbolismo católico, certos terços intensamente vermelhos carregam associações com rituais de sangue e práticas que distorcem esse significado sagrado. Ele podia distinguir entre terços vermelhos apropriados e aqueles sobrecarregados com influências espirituais perturbadoras. Ele explicou que a cor em si não era inerentemente problemática, o que importava era a intenção por trás da criação e do uso anterior dos objetos. Alguns terços vermelhos foram especificamente criados para rituais que invocavam pactos de sangue ou invocações fora da tradição cristã. Esses itens, mesmo após serem abençoados, poderiam reter resíduos espirituais que interferiam na oração pacífica. Durante seu ministério, ele encontrou numerosos casos de devotos enfrentando dificuldades espirituais conectadas a terços vermelho-sangue obtidos de fontes incertas. Um caso particularmente notável envolveu uma família que experimentou discórdia incomum após receber um terço vermelho antigo como presente. O pai, antes gentil e paciente, começou a sofrer de angústia incomum. Seu filho adolescente desenvolveu insônia grave, enquanto sua filha mais nova passou a ter medo de entrar em certos quartos da casa. Quando buscaram orientação, ele perguntou imediatamente sobre a corrente vermelha encontrada em seu quarto de oração. A mãe ficou chocada. Ele explicou que esse terço em particular havia sido usado em rituais que misturavam orações católicas com invocações a outras entidades, criando uma confusão espiritual que afetava o ambiente de sua casa. Após sua remoção e a bênção de sua casa, a família relatou que a paz retornou às suas relações e ao lar. A terceira categoria, talvez a mais preocupante no contexto atual, envolve terços multicoloridos feitos de materiais não convencionais que imitam amuletos ou talismãs de tradições não cristãs. Estes incluem terços com contas que lembram olhos, símbolos incomuns embutidos no crucifixo ou componentes que incorporam elementos de várias tradições espirituais. Esses terços híbridos representam o que ele chamou de confusão espiritual, objetos que misturam a devoção católica autêntica com práticas espirituais incompatíveis. No ambiente atual, de ecletismo espiritual e apelo de massa, esses terços tornaram-se cada vez mais comuns, frequentemente comercializados como espiritualidade inclusiva ou ferramentas de oração universais. Quer proteger sua casa com o terço certo? Comente se gostar do vídeo, curta se achar diferente e assista até o fim para um segredo espiritual. Essa terceira categoria apresenta desafios únicos, porque muitas vezes parece benigna ou até positivamente ecumênica para o olho não treinado. Ele observou que esses terços sincréticos eram particularmente preocupantes porque criavam confusão sobre a natureza da oração. A oração, dentro da tradição cristã, é direcionada a Deus por meio de canais específicos de graça. Quando ferramentas de oração incorporam elementos de vários sistemas espirituais com entendimentos fundamentalmente diferentes do divino, podem criar o que ele descreveu como estática espiritual, interferindo no canal claro de comunicação com Deus. O mercado espiritual moderno, tanto online quanto em locais físicos, tornou esses itens de oração híbridos mais disponíveis. Alguns incorporam cristais que alegam propriedades energéticas específicas
símbolos de várias religiões do mundo, ou elementos como o olho do mal, usados para afastar influências negativas, frequentemente comercializados como compromissos espirituais. Estes, em última análise, diminuem a conexão autêntica com Deus. Uma tendência particularmente preocupante que ele poderia reconhecer em nosso contexto moderno é a comercialização de terços como acessórios de moda ou objetos decorativos, desvinculados de seu propósito espiritual. Quando itens sagrados se tornam meros objetos de estilo, sua integridade espiritual está em risco. Isso não os torna necessariamente espiritualmente perigosos, da mesma forma que itens usados em práticas contrárias, mas representa um tipo diferente de confusão espiritual que trivializa o sagrado. Identificando terços problemáticos. Como identificar terços potencialmente problemáticos? Ele ofereceu vários indicadores. Primeiro, preste atenção à sua origem. Terços de fontes desconhecidas, especialmente aqueles encontrados em lojas de segunda mão, feiras ou dados por indivíduos com afiliações espirituais incertas, merecem escrutínio particular. Segundo, observe sua resposta interna ao usá-los em oração. Sacramentais autênticos geralmente trazem paz e foco à oração. Se você experimentar distração, ansiedade ou peso espiritual, especialmente ao usar um terço específico, pode ser um sinal de interferência espiritual. Terceiro, fique atento a símbolos, inscrições ou modificações incomuns no design tradicional, particularmente se incorporarem elementos de tradições não cristãs ou símbolos que parecem arbitrários. Quarto, é importante refletir sobre o material do seu terço. Embora possam ser feitos de diversos materiais, aqueles que incluem elementos ligados a certos rituais espirituais, como cristais, ossos ou metais incomuns, devem ser tratados com discernimento. Quinto, confie na sensação silenciosa dentro de você. Se um certo terço traz desconforto ou inquietação que você não consegue explicar imediatamente, não ignore esse sentimento. Às vezes, o que o coração percebe é mais confiável do que o que os olhos veem. Então, dê um passo atrás e pergunte como sua vida de oração está sendo afetada. Um terço existe para ajudar você a orar, para trazê-lo a um ritmo mais profundo de reflexão e conexão com Deus. Se você tem um, mas se sente disperso ou evita orar completamente, pode ser que o terço não esteja ajudando da maneira que deveria. O verdadeiro objetivo é trazê-lo ao mistério da vida de Cristo, ancorar sua atenção no amor e na devoção. Quando um terço começa a afastá-lo desse foco, ele pode não pertencer às suas mãos. Isso não é sobre superstição. O Papa Leão I, 14º, falou com clareza e compaixão sobre essas realidades, não para alarmar, mas para despertar os fiéis ao peso espiritual que alguns objetos podem carregar. Sua orientação incentiva uma fé madura, que honra os sacramentais com respeito, nunca os tratando casualmente ou com indiferença. Ele nos lembrou frequentemente que nenhum objeto, independentemente de seu passado ou origem, tem mais poder do que a graça de Deus. Antes de mergulhar, compartilhe sua intenção de oração nos comentários e se inscreva. Uma descoberta surpreendente te aguarda no final. Mesmo quando um terço tem uma história espiritual que não é visível, sua presença em uma casa pode moldar a atmosfera de maneiras que talvez não esperemos. Às vezes, as mudanças são sutis, chegam como um peso na sala, discussões que se repetem sem motivo ou uma sensação persistente de inquietação. Esses momentos são fáceis de ignorar, mas quando persistem, é sábio olhar mais de perto. O Papa Leão I, 14º, por meio de seu ministério atento, notou como os distúrbios espirituais, muitas vezes, aparecem primeiro na vida
de oração de uma pessoa. Muitos fiéis compartilharam que, embora quisessem orar, sentiam resistência toda vez que tentavam. Um homem da Sicília descreveu isso como sentir que estava nadando contra a corrente toda vez que se ajoelhava para orar. Após buscar aconselhamento pastoral, ele descobriu que um velho terço exibido em sua sala de estar, cercado por lâmpadas vermelhas e pretas estranhas, era a fonte do que foi chamado de interferência espiritual. Uma vez que o objeto foi removido, a paz retornou à sua vida de oração. Mas o impacto de tais terços não se limita apenas à oração. Eles podem afetar o espírito de uma casa de maneiras silenciosas, mas perturbadoras. Tensão persistente, pequenos conflitos que escalam rapidamente ou uma sensação de peso que nunca se dissipa completamente podem ser sinais de que algo mais profundo está em ação. Como essas experiências frequentemente imitam o estresse cotidiano, raramente são reconhecidas pelo que são. Distúrbios do sono são outro sinal a ser observado. Quando vários membros de uma casa começam a acordar cansados, lutando para descansar ou sentindo-se excepcionalmente esgotados, pode apontar para uma influência espiritual, em vez de apenas uma noite inquieta. O Papa Leão, primeiro 14º, explicou que durante o sono, nossas defesas estão em repouso, tornando-nos mais abertos às energias que podem estar presentes no ambiente. Frequentemente, crianças e animais são os primeiros a perceber o que os adultos ignoram. Uma criança que se recusa a entrar em um certo quarto, ou um animal de estimação que se comporta estranhamente perto de um objeto, pode ser o sinal mais claro de que algo no espaço não está alinhado com a paz. Essas reações não devem ser temidas, mas notadas com cuidado e atenção orante. O que mais se destaca no ensino compartilhado pelo Papa Leão I 14º é como esses efeitos espirituais tendem a se acumular gradualmente. A perturbação raramente se anuncia de maneiras dramáticas. Em vez disso, acumula-se ao longo do tempo, erodindo lentamente a paz e a harmonia, até que a atmosfera da casa comece a parecer fundamentalmente alterada. Marta, uma paroquiana devota que correspondia regularmente com ele, compartilhou um testemunho poderoso. Por quase 2 anos, seu lar, antes harmonioso, foi sobrecarregado por conflitos crescentes e distanciamento emocional. Problemas financeiros surgiram sem causa clara, e os membros da família começaram a experimentar exaustão crônica e irritabilidade. O que começou como pequenas divergências evoluiu para um padrão constante de tensão que colocava em risco a unidade de sua família. Buscando orientação, ela escreveu uma carta e recebeu uma pergunta que a surpreendeu. Ela havia trazido algum objeto religioso novo para sua casa recentemente? Vamos juntos nessa jornada espiritual? Comente, eu creio, e ative as notificações. Não saia antes do final. Há algo especial para você. Marta lembrou-se de uma coleção de terços que havia comprado em uma venda de propriedade, peças belas em cores incomuns, que ela havia colocado ao redor de sua casa como lembranças para a oração. Foi aconselhada a removê-los e substituí-los por terços bem abençoados de uma fonte religiosa confiável. A mudança foi notável. Em poucas semanas, a atmosfera se aliviou, os relacionamentos começaram a se curar e até a tensão financeira diminuiu lentamente. Foi explicado a ela que objetos espiritualmente comprometidos não criam problemas do nada, mas amplificam as fraquezas e vulnerabilidades já presentes. Como uma lupa focando a luz do sol, eles intensificam lutas humanas comuns em padrões persistentes de discórdia. Isso ajuda-se a explicar por que sua influência pode ser tão difícil de identificar. Os problemas resultantes tendem a se assemelhar às falhas naturais da vida humana em vez de uma causa espiritual externa. O que fazer
com terços suspeitos. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo no discernimento espiritual. Mas o que você deve fazer? Se suspeitar que um terço em sua posse pode carregar uma influência espiritual prejudicial? Quais passos práticos ele recomendou para restaurar a proteção espiritual em casa? Vamos explorar sua orientação para abordar essas preocupações com fé e prudência. Ele ofereceu conselhos claros e práticos para aqueles que descobriram terços preocupantes em suas casas. Sua abordagem combinava discernimento espiritual com ação prática, enfatizando que tanto a crença quanto o bom senso eram necessários ao lidar com tais questões. O primeiro passo que ele encorajou foi uma revisão cuidadosa dos itens religiosos em sua casa. Isso não era sobre medo ou procurar problemas que não existem, mas sobre se tornar mais consciente dos objetos que frequentemente ignoramos. Examine cada terço, prestando atenção à sua origem, aos materiais usados e a quaisquer características incomuns que diferem dos designs tradicionais. Pergunte a si mesmo: de onde veio? Quem o fez? Qual era a intenção deles? Se você descobrir terços em estilos preocupantes, pretos, vermelhos ou estranhamente multicoloridos, com elementos não tradicionais, ele ofereceu diretrizes específicas sobre como responder. Importante, ele não sugeriu descartar imediatamente tais itens, pois a questão não era simplesmente física. Para terços com origens incertas, mas sem características obviamente perturbadoras, ele aconselhou que fossem abençoados por um padre. A maioria dos padres está familiarizada com o processo de bênção de objetos religiosos e pode fazer isso após a missa ou durante horários de escritório agendados. A bênção reconsecra o objeto para seu propósito sagrado, cancelando qualquer uso indevido ou associação negativa. No entanto, para terços que causam desconforto espiritual genuíno ou apresentam características claramente preocupantes, um curso diferente foi sugerido. Estes devem ser levados a um padre experiente em assuntos espirituais que pode determinar se o objeto precisa ser abençoado ou, em alguns casos, descartado reverentemente por meio de orações e procedimentos especiais. A maneira adequada de descartar itens abençoados que não podem ser reutilizados, ele explicou, é devolvê-los aos elementos. Isso geralmente significa queimá-los ou enterrá-los após a oração. O ato deve ser feito com reverência, reconhecendo que mesmo objetos religiosos comprometidos merecem manuseio respeitoso. A prevenção é igualmente importante ao adquirir novos terços. Ele começou a destacar 3 pontos essenciais: fonte adequada, bênção adequada e intenção adequada. Eles devem ser obtidos apenas de fontes religiosas confiáveis, como lojas afiliadas à igreja, livrarias católicas estabelecidas ou diretamente de comunidades religiosas. Devem ser abençoados antes do uso e abordados com reverência, nunca tratados como meras peças decorativas ou declarações de moda. Ele incentivou particularmente o uso de terços tradicionais, feitos de materiais simples como madeira, vidro ou metais básicos, fabricados por comunidades religiosas como parte de seu trabalho contemplativo. Tais terços, ele disse, carregam a graça adicional de serem criados em um ambiente de oração. Para aqueles que experimentaram influências espirituais negativas, ele sugeriu uma abordagem abrangente e gentil para restaurar a saúde espiritual em casa. Isso incluía ter a casa abençoada por um padre, estabelecer um espaço de oração dedicado com itens religiosos adequadamente abençoados e manter a oração familiar regular, especialmente rezando com o terço no espírito para o qual ele foi destinado. Uma recomendação prática que ele frequentemente dava era criar o que ele chamava de escudo espiritual para a casa. Isso significava colocar sacramentais bem abençoados,
um crucifixo, água benta e um terço simples e tradicional, perto das entradas e em banheiros. Quando usados com devoção sincera, esses objetos ajudam a estabelecer um ambiente espiritualmente protegido. Em todas essas reflexões, o Papa Leão, primeiro 14º, enfatizou uma verdade central. O poder não está nos objetos em si, mas na fé, na intenção e na bênção divina que eles carregam. Um terço de madeira simples, devidamente abençoado e usado com devoção sincera, tem muito mais peso espiritual do que o mais ornamentado ou extravagante, tratado como talismã ou mero acessório. Os erros ao rezar. O terço. Agora que refletimos sobre o propósito mais profundo da oração em si, vamos nos voltar para o terço e descobrir os erros ocultos que podem estar diminuindo silenciosamente seu poder espiritual. Você já se perguntou se está rezando o terço de uma maneira que realmente alcança o céu? Talvez você tenha sentido que, apesar de sua devoção sincera, suas orações não levaram à transformação espiritual profunda que você deseja. Há uma razão para isso e pode ser mais sério do que você pensa. Hoje, quero compartilhar algo que o Papa Leão, primeiro 14º, falou com grande urgência. Esses são erros críticos que podem bloquear silenciosamente suas orações com o terço e você pode nem perceber isso. Não se trata apenas de rezar mais, é sobre entender por que algumas orações parecem atravessar os céus, enquanto outras caem por terra. O que você está prestes a aprender pode desafiar tudo o que você achava que sabia sobre oração. Esses não são pequenos descuidos, são erros espirituais sérios que o Papa Leão, primeiro 14º, abordou cuidadosamente. Esse tipo de equívoco pode formar uma parede invisível entre suas palavras e a intervenção divina. Pare um momento para pensar. Quantas vezes você rezou o terço sentindo-se apressado, distraído ou emocionalmente distante? Com que frequência você se perguntou se está faltando algo mais profundo que você está negligenciando em sua vida de oração? A verdade é que muitos católicos fiéis, sem saber, enfraquecem o poder de suas próprias orações por meio desses erros. Mas aqui está o que é realmente preocupante. Esses hábitos podem se acumular ao longo de anos de devoção, deixando você se perguntando por que sua fidelidade não deu os frutos que você esperava. É exatamente por isso que o Papa Leão, primeiro 14º, foi tão apaixonado por ensinar a maneira correta de rezar o terço. Ele reconheceu que não se trata apenas de passar pelas contas ou repetir as palavras, é sobre algo muito mais profundo. Hoje quero compartilhar essas lições importantes que ele ofereceu sobre o terço e eu o encorajo a prestar atenção especial ao terceiro erro. É aquele que a maioria das pessoas fica chocada ao descobrir, mas pode ser exatamente a razão pela qual suas orações não estão alcançando seu pleno potencial. O que você está prestes a ouvir transformou vidas e pode mudar drasticamente sua própria jornada espiritual. Isso não é apenas mais uma lista de dicas de oração, são percepções profundas que podem reformular fundamentalmente sua relação com o terço e, mais importante, seu poder em sua vida. Ao final desta mensagem, você entenderá exatamente o que pode estar impedindo suas orações e, mais importante, como corrigi-lo. Fique comigo, porque também compartilharei uma técnica de oração poderosa que o próprio Papa Leão, primeiro 14º, praticava para garantir que seu terço fosse ouvido no céu. Essa pode ser a chave que você estava procurando para desbloquear um novo nível em sua vida espiritual. Se você está pronto para descobrir essas verdades transformadoras sobre o terço, deixe-me uma mensagem abaixo. Sua abertura a essas percepções pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda e duradoura. Primeiro erro: tratar o terço como talismã.
O primeiro erro crítico que ele apontou atinge o cerne de como muitas pessoas entendem mal o terço. Você já viu alguém pendurando um terço no retrovisor do carro, envolvendo-o no pulso como um amuleto ou jogando-o em uma gaveta sem muito pensamento? Esse é exatamente o problema que o Papa Leão XIV levantou. Tratar o terço como um amuleto de sorte ou item decorativo. Esse mal-entendido é especialmente perigoso porque retira do terço seu verdadeiro poder espiritual, reduzindo-o a um mero objeto. O terço, como ele ensinou, não é mágico em sua forma física. Seu poder vem da oração, da conexão profunda que constrói entre nossos corações e o céu. Ele, uma vez, o descreveu como uma arma em nossas mãos, mas uma arma que só funciona por meio da oração, não apenas pela posse. Pense nisso. Um soldado estaria protegido apenas por segurar uma arma descarregada? Claro que não. O mesmo é verdade para o terço. Sua força não está nas contas, mas em como as usamos por meio da oração. Essa falsa crença tornou-se tão comum que muitas pessoas pensam que estão protegidas simplesmente por possuir um. Elas o colocam nas paredes, guardam-no em bolsas ou o usam como joia, mas nunca entram realmente no tipo de oração para o qual ele foi criado. É como ter uma linha direta para o céu, mas nunca pegar o telefone. O verdadeiro poder do terço vem da oração intencional e focada. Cada conta deve ser um degrau em seu caminho espiritual, cada oração um encontro com o divino. Quando o tratamos como apenas mais um objeto, cortamos sua conexão com seu propósito sagrado. Se você está sério sobre fortalecer sua vida espiritual, esta orientação pode ajudá-lo a evitar erros críticos e renovar sua jornada de oração. Clique no link na descrição para descobrir como este recurso pode apoiá-lo. Mas deixe-me avisá-lo. O que estou prestes a revelar a seguir é ainda mais importante. Segundo erro: oração apressada. O segundo erro, que o Papa Leão XIV advertiu, pode estar acontecendo na sua vida de oração agora mesmo. E a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo. Fique comigo, porque entender isso pode ser o avanço que suas orações estavam esperando. Esse segundo erro pode ocorrer toda vez que você ora e cai em um ritual. É especialmente perigoso porque pode parecer devoção. Afinal, não estamos ainda orando, mesmo que o façamos rapidamente? Mas ele foi claro nesse ponto. Um ritual apressado é como tentar ter uma conversa enquanto passa por alguém na rua. As palavras podem ser ditas, mas a conexão se perde. Ele ensinou que cada Ave Maria deve ser como uma joia preciosa oferecida a Nossa Senhora, dita com total atenção, não enviada apressadamente em sua direção. Pense em quantas vezes você correu pelas suas orações. Talvez, enquanto dirigia, fazia várias tarefas em casa ou espremia seu terço em uma agenda lotada. Cada conta pressionada rapidamente, cada oração dita em velocidade relâmpago. Em momentos como esses, podemos estar segurando o terço, mas estamos realmente orando? As consequências espirituais desse erro são profundas. Quando corremos pelas nossas orações, perdemos o coração contemplativo que faz do terço uma ferramenta tão poderosa. Cada mistério do terço é destinado a ser uma janela para a vida de Cristo, um momento para refletir profundamente e crescer espiritualmente. Mas como podemos contemplar esses mistérios se os atravessamos correndo? O Papa Leão XIV ensinou que o terço deve ser rezado com a mesma atenção e cuidado como se estivéssemos tendo uma conversa com a Rainha do Céu. Você abordaria uma conversa com Maria se ela estivesse sentada bem na sua frente? Você estaria checando seu telefone ou pensando na sua próxima tarefa enquanto falava com ela? A solução para esse erro requer uma mudança fundamental em como abordamos nosso tempo de oração.
Em vez de ver o terço como uma tarefa a ser marcada, devemos considerá-lo um compromisso sagrado com o céu. Isso significa reservar um tempo dedicado, livre de distrações, onde podemos entrar na presença de Nossa Senhora. Quando rezamos o terço corretamente, cada Ave Maria se torna um momento de graça, cada mistério uma oportunidade de encontrar Deus. As contas devem passar pelos nossos dedos, não como se estivéssemos apressados, mas em movimentos suaves e deliberados, cada um com seu próprio significado e propósito profundos. Mas há algo ainda mais crucial que você precisa entender. Correr pela oração rápido demais é um erro sério. O terceiro erro, que estou prestes a revelar, pode anular completamente suas orações, mesmo que você esteja tomando seu tempo com elas. Terceiro erro: usar o terço como um caixa eletrônico divino. Esta próxima revelação do Papa Leão I, 14º, desafiará a maneira como você tem abordado suas orações com o terço até agora. O terceiro erro que o Papa Leão I advertiu é um erro sutil, porém prejudicial, que pode cortar o cerne de nossa relação com Deus por meio do terço. Esse erro é tão sutil, porém tão danoso, que pode transformar nossas orações mais sinceras em obstáculos espirituais. Qual é esse erro crítico? Usar o terço apenas como um caixa eletrônico divino, abordando-o somente com pedidos e demandas materiais. Agora, vamos ser claros. Não há nada de errado em trazer nossas necessidades a Deus por meio do terço. Na verdade, somos encorajados a apresentar nossas petições ao céu. Mas o Papa Leão I, 14º, identificou um padrão perigoso onde as pessoas abordam o terço apenas quando querem algo, tratando-o como uma máquina de venda espiritual. Insira as orações, espere resultados imediatos. Essa abordagem transacional do terço misunderstands fundamentalmente seu verdadeiro propósito. O terço não é apenas uma ferramenta para obter favores, é um caminho para uma transformação espiritual profunda. Quando o reduzimos a uma lista de desejos, perdemos seu maior poder, a capacidade de nos alinhar com a vontade de Deus. O Papa Leão I, 14º, ensinou que o verdadeiro poder do terço está em sua capacidade de nos mudar por dentro. Cada mistério que contemplamos, cada oração que oferecemos, deve nos aproximar de entender e aceitar o plano de Deus para nossas vidas. Quando focamos apenas em nossos desejos materiais, estamos, na verdade, limitando o poder transformador do terço. Pense nisso. Quantas vezes você aborda o terço com uma agenda já definida em sua mente? Com que frequência suas orações estão cheias de "eu quero", em vez de "seja feita a tua vontade"? Não é para dizer que não devemos trazer nossas necessidades a Deus em oração, mas há uma diferença profunda entre apresentar nossas necessidades a Deus e tentar mudar a vontade de Deus para corresponder aos nossos desejos. A solução requer uma mudança fundamental em nossa abordagem. Em vez de ver o terço como um meio para um fim, devemos vê-lo como um fim em si mesmo, uma jornada de transformação, um caminho para uma união mais profunda com a vontade de Deus. Isso significa aprender a rezar o terço com um coração aberto, pronto para receber o que Deus quer nos dar, seja isso alinhado com nossos pedidos iniciais ou não. Quando rezamos o terço corretamente, nossas petições se tornam parte de uma conversa maior com o céu. Trazemos nossas necessidades, sim, mas também trazemos nossa disposição para sermos transformados, guiados, moldados, de acordo com o plano perfeito de Deus. Esse é o tipo de oração que o Papa Leão I, 14º, disse que poderia mover montanhas, não porque muda a mente de Deus, mas porque nos muda. Mas aqui está o que torna isso ainda mais crucial. O quarto erro
que estou prestes a revelar pode tornar esse problema ainda pior. Na verdade, muitas pessoas que pensam que corrigiram esse terceiro erro estão, na verdade, ampliando seus efeitos negativos por meio de outro erro sério que poucos reconhecem. Quarto erro: oração mecânica sem engajamento espiritual. O quarto erro que o Papa Leão XIV destacou pode ser o mais prevalente no mundo de hoje: o erro da oração mecânica sem engajamento espiritual. Isso acontece quando passamos pelos movimentos da oração, enquanto nossas mentes vagam pelo labirinto de preocupações diárias, inquietações e distrações. Considere o que acontece quando você reza o terço enquanto assiste TV, preocupa-se com sua lista de tarefas ou rola pelo celular. O Papa Leão XIV foi explícito sobre isso. O diabo ri quando a oração é feita sem atenção. Ele entendeu que a oração distraída não é oração de verdade. Essa abordagem mecânica do terço cria uma ilusão de devoção sem sua essência. É como ler uma carta de amor sem entender seu significado, ou ter uma conversa enquanto ignora completamente o que a outra pessoa está dizendo. Quando oramos assim, estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. A profundidade desse erro fica clara quando entendemos o que o terço realmente é: uma meditação profunda sobre os mistérios de nossa fé. Cada Ave Maria deve ser um momento de contemplação. Cada mistério, uma oportunidade de mergulhar mais fundo na vida de Cristo e sua mãe. Quando recitamos mecanicamente, estamos apenas passando pelos movimentos, perdendo o encontro espiritual profundo que nos espera. O Papa Leão XIV ensinou que a verdadeira oração requer o engajamento de todo o nosso ser, mente, coração e alma. Quando rezamos o terço, cada mistério deve capturar nossa imaginação e cada oração deve fluir suavemente. A melhor maneira de meditar é com a própria oração. A meditação é uma forma de oração que ajuda a focar o coração e a mente. Para criar a atmosfera certa para a oração, devemos preparar nossos corações antes de começar, tomando um momento para entrar conscientemente na presença de Deus. Lembre-se, o terço não é uma lista de verificação espiritual para marcar diariamente. É um convite para uma conversa profunda e íntima com o céu, uma chance de sentar aos pés de Nossa Senhora e aprender com seu exemplo. Quando o abordamos com esse entendimento, a oração mecânica se torna impossível, porque estamos totalmente engajados nesse encontro divino. No entanto, há algo mais sério que precisamos abordar. O erro que estou prestes a revelar pode perturbar sua vida espiritual, mesmo que você tenha dominado a oração atenta. Sexto erro: substituir a missa pelo terço. Este próximo aviso do Papa Leão XIV toca em um erro que muitos católicos devotos cometem sem perceber as consequências devastadoras. O sexto erro que o Papa Leão I identificou era especialmente preocupante para ele: usar o terço como substituto para a Santa Missa. Esse erro revela um mal-entendido fundamental da hierarquia da vida espiritual e pode limitar severamente nosso crescimento espiritual. O Papa Leão XIV, que passava horas celebrando a missa com profunda devoção, era claro que nenhuma devoção, nem mesmo o terço, pode substituir o valor infinito da Santa Missa. Enquanto o terço é uma oração poderosa, a missa é a reencenação real do sacrifício de Cristo no Calvário. É a diferença entre olhar para uma foto de alguém que você ama e estar na presença real dessa pessoa. Esse mal-entendido, muitas vezes, se manifesta de maneiras sutis. Alguns se acostumam tanto à oração diária que sentem que é suficiente. Outros podem evitar a oração porque sentem que já oraram o suficiente. Esse mal-entendido básico
borra a distinção entre esses dois tesouros espirituais de nossa fé. A missa nos coloca em contato direto com o corpo e o sangue de Cristo. Não é apenas uma oração ou meditação. A missa é um encontro real com o Deus vivo. O Papa Leão, primeiro 14º, ensinou que uma missa tem mais valor do que todos os terços que foram rezados. Não porque o terço não é poderoso, mas porque a missa é o coração de nossa fé, a fonte de toda a vida espiritual. Pense assim: o terço nos ajuda a contemplar os mistérios de nossa fé, mas a missa nos permite participar diretamente deles. Na missa, não estamos apenas lembrando o sacrifício de Cristo, estamos presentes no Calvário. Não apenas pensamos na última ceia, participamos dela. A solução é entenderem a relação adequada entre essas duas práticas espirituais. O terço deve complementar e aprofundar nossa participação na missa, não substituí-la. É como a diferença entre estudar nutrição e realmente comer comida. Ambos são importantes, mas um não pode substituir o outro. À medida que integramos o terço em nossas vidas espirituais, algo notável acontece. O terço prepara nossos corações para uma participação mais profunda na missa, enquanto a missa dá às nossas orações, com o terço maior, profundidade e significado. Eles trabalham juntos em perfeita harmonia, cada um apoiando e enriquecendo o outro. Mas há algo crucial que você precisa entender sobre colocar essas correções em prática em sua vida espiritual. O que compartilharei a seguir mostrará como aplicar praticamente tudo o que discutimos até agora, transformando essas percepções em uma transformação espiritual real. Soluções práticas para rezar. O terço. Corretamente. Agora que entendemos esses 5 erros críticos, vamos focar nos passos práticos que o Papa Leão I, 14º, ensinou para rezar o terço de forma eficaz. Essas soluções não são apenas teorias, são métodos comprovados que podem transformar sua vida de oração imediatamente. Deixe-me dar exemplos específicos para cada solução. Primeiro, para abordar o erro do talismã, devemos começar cada terço com um ato consciente de fé. Antes mesmo de tocar seu terço, pare um momento para lembrar que seu poder não está nas contas, mas nas orações que elas inspiram. Aqui está um exemplo prático. Em vez de colocar seu terço na mesa de cabeceira, guarde-o em uma caixa ou bolsa de oração especial. Cada vez que você o tirar, beije o crucifixo e diga: Senhor, eu acredito no poder desta oração. Esse ato simples define a intenção correta desde o início. Para superar as orações apressadas, o Papa Leão, primeiro 14º, recomendou reservar um horário específico todos os dias para o terço. Crie o que ele chamou de compromisso sagrado. Por exemplo, se você escolher 6h30 da manhã, trate isso como uma reunião importante. Programe seu despertador 15 minutos mais cedo para preparar seu espaço de oração. Acenda uma vela, arrume uma imagem sagrada e talvez toque uma música instrumental suave para criar uma atmosfera de paz. Assim, como você não agendaria várias atividades durante uma reunião importante, seu tempo de terço deve ser protegido e priorizado. Para aqueles que lutam com a oração materialista, o Papa Leão, primeiro 14º, sugeriu começar cada terço com esta frase simples, porém poderosa: Seja feita a tua vontade. Aqui está uma estrutura prática. Comece com 3 minutos de gratidão, nomeando bênçãos específicas em sua vida. Então, antes de apresentar suas petições, use esta estrutura de 3 partes. Agradeça a Deus por uma bênção específica, apresente sua necessidade e expresse confiança em seu plano. Por exemplo, obrigado pela saúde da minha família, peço a Deus orientação na minha situação de trabalho, confio que seu plano é perfeito. Para combater a oração mecânica,
Implemente a técnica de visualização que o próprio Papa Leão XIV usava. Para cada mistério, concentre-se em um detalhe específico. Durante a Anunciação, observe a luz no quarto de Maria. Ouça o farfalhar das asas de Gabriel. Sinta o peso desse momento divino. Durante a crucificação, foque nas mãos de Cristo, o som do martelo, o amor em seus olhos. Esses detalhes sensoriais ajudam a manter você focado e aprofundam sua meditação. Em relação ao equilíbrio adequado entre o terço e a missa, crie uma programação espiritual que honre ambos. Por exemplo, se você participa da missa às 9 da manhã no sábado, reze os mistérios gloriosos antes das 8 como preparação. Durante a semana, reze o terço durante sua pausa, permitindo que ele o lembre das graças recebidas durante a missa. Use suas orações com o terço para preparar-se para a missa e estender suas graças ao longo do dia. Aqui está uma estrutura diária prática, recomendada pelo Papa Leão. 14º. Comece com um momento de silêncio para se centrar. 2 ou 3 minutos de respiração profunda. Defina sua intenção claramente, mas se renda à vontade de Deus. Engaje-se plenamente com cada mistério antes de passar para as orações. Foque sua atenção em um detalhe sensorial. Pause brevemente entre as dezenas para manter seu foco. Apenas 3 respirações profundas. Conclua com confiança na intercessão de Maria, marcada por um gesto específico de devoção. Lembre-se, implementar essas mudanças não exige perfeição, exige persistência. Comece melhorando uma coisa de cada vez. Talvez esta semana foque em rezar mais lentamente. Na próxima semana, trabalhe em uma meditação mais profunda nos mistérios. Progresso gradual ainda é progresso. Crie uma lista simples para seu tempo de oração, marcando cada elemento que você implementar com sucesso. Transformações espirituais. Mas algo ainda mais poderoso o aguarda. Esta próxima sessão revela as mudanças transformadoras que começam quando você aplica consistentemente essas correções. Essas mudanças vão além de apenas melhorar sua vida de oração. Elas podem revolucionar sua jornada espiritual. Quando você começa a rezar o terço corretamente, seguindo a orientação do Papa Leão XIV, profundas transformações espirituais começam a se desdobrar. Essas não são mudanças superficiais, mas mudanças fundamentais em sua conexão espiritual com o céu. Deixe-me compartilhar com você a história de Maria Thompson, uma católica devota de Chicago, cuja experiência ilustra perfeitamente essas transformações. Por 20 anos, eu rezei o terço todos os dias, diz Maria. Sempre correndo por ele durante meu trajeto matinal, muitas vezes distraída pelo trânsito e trabalho. Eu mantinha meu terço no retrovisor, pensando que sua mera presença me protegeria, mas algo estava faltando. Eu me sentia espiritualmente vazia, apesar de minhas orações diárias. Após aprender sobre esses erros críticos em suas orações com o terço, Maria fez um compromisso de mudar. Quando decidi acordar 30 minutos mais cedo cada dia, criando um espaço de oração tranquilo em minha casa, em vez de correr pelas orações, comecei a meditar verdadeiramente em cada mistério. A transformação foi profunda, mas não aconteceu da noite para o dia. Sua história ilustra perfeitamente a primeira transformação que ocorre quando você para de tratar o terço como um talismã e se engaja com ele como uma ferramenta espiritual. A oração se torna menos um monólogo e mais um diálogo, uma conversa genuína com o céu. Pela primeira vez, Maria lembra: eu senti que não estava apenas recitando orações, estava tendo uma conversa real com Nossa Senhora. Isso leva à segunda transformação: aumento da sensibilidade espiritual. À medida que você aprofunda suas orações e remove distrações,
você começará a notar movimentos espirituais sutis em sua vida cotidiana. Os mistérios que você contempla durante o terço começam a iluminar suas experiências diárias. Maria experimentou isso em primeira mão. Eu comecei a ver conexões entre os mistérios que meditei e situações na minha vida diária. O terço não era mais apenas uma oração matinal, mas uma lente pela qual eu via meu dia. A terceira transformação acontece em sua relação com Deus. Quando você para de abordar o terço com intenções puramente materialistas, algo notável acontece. Suas orações se tornam menos sobre mudar suas circunstâncias e mais sobre entender o propósito de Deus dentro delas. Eu costumava rezar, principalmente para que meus problemas fossem resolvidos, diz Maria. Mas agora me encontro orando pela sabedoria para entender a vontade de Deus em cada situação. Talvez a mudança mais significativa venha em seu nível de consciência espiritual. Ao eliminar a oração mecânica, sua capacidade de permanecer focado durante atividades espirituais melhora dramaticamente. Esse foco aprimorado não fica limitado ao tempo de oração. Ele se estende a todos os aspectos de sua vida espiritual, incluindo a participação na missa e a leitura das Escrituras. Sua relação com a missa em si transforma profundamente quando você entende e respeita a relação adequada entre o terço e a missa. Ambas as experiências se tornam mais ricas e significativas. O terço prepara seu coração para a meditação, enquanto a meditação dá um significado mais profundo às suas reflexões. Mas aqui está o que torna essas transformações verdadeiramente notáveis. Elas começam a afetar todos os aspectos de sua vida. A paz que você encontra na oração correta começa a influenciar suas decisões diárias. A clareza que você ganha por meio da meditação adequada ajuda a navegar pelos desafios da vida. A rendição que você aprende por meio da intenção adequada ajuda a confiar mais no plano de Deus. E a melhor mudança, conclui Maria, não foi apenas em como eu orava, mas em como eu vivia. Cada aspecto da minha vida começou a refletir a paz e o propósito que encontrei na minha relação com o terço. Não se tratava apenas de evitar erros, mas de descobrir o verdadeiro poder desta oração celestial. Isso é exatamente o que o Papa Leão XIV quis dizer quando disse que um terço rezado corretamente pode mudar vidas. Não se trata apenas de evitar erros, mas de abrir-se ao poder total desta oração celestial. Essas transformações não são meras teorias espirituais. São os frutos reais de rezar o terço como ele foi destinado a ser rezado. Técnicas avançadas para rezar o terço. À medida que nos aproximamos das sessões finais de nossa discussão, compartilharei algo ainda mais poderoso. As percepções avançadas que levarão suas orações a um nível ainda mais profundo. Agora que você entende os erros comuns e suas soluções, vamos explorar as técnicas espirituais avançadas que o Papa Leão XIV usava para elevar suas orações com o terço a níveis extraordinários de poder espiritual. Essas percepções nos levam além da correção de erros e nos conduzem ao reino da excelência espiritual profunda. O Papa Leão XIV ensinou que a forma mais elevada de oração com o terço ocorre quando vamos além de simplesmente evitar erros e começamos a orar com o que ele chamou de coração de Maria. Essa abordagem avançada envolve permitir que a própria Nossa Senhora ore por nós, transformando o terço de uma devoção pessoal em um canal de graça celestial. A primeira técnica avançada envolve o que o Papa Leão XIV descreveu como respiração espiritual. Antes de cada dezena, respire fundo, enquanto diz silenciosamente: "Vem, Espírito Santo." E expire enquanto ora silenciosamente: "Ora por nós, Maria." Essa prática simples
alinha seu ritmo físico com sua intenção espiritual, criando um estado mais profundo de reflexão. A segunda técnica avançada foca no que o Papa Leão I, 14º, descreveu como viver os mistérios. Isso vai além da mera visualização. Em vez de simplesmente imaginar as cenas, coloque-se dentro delas, permitindo que sua realidade espiritual transforme seu momento presente. Quando você contempla a Anunciação, por exemplo, sinta a rendição completa de Maria a Deus como se fosse sua. Outra técnica poderosa envolve o que o Papa Leão I, 14º, descreveu como o silêncio entre as palavras. A maioria das pessoas corre de uma oração para a próxima, mas o Papa Leão I, 14º, ensinou que a breve pausa entre cada Ave Maria é um momento sagrado de receptividade. Esses micromomentos de silêncio permitem que o Espírito Santo amplifique o impacto de cada oração. O nível mais elevado de oração com o terço vem quando aprendemos a manter o que o Papa Leão I, 14º, chama de presença contínua. Esse estado ocorre quando os mistérios que contemplamos começam a transcender nossas experiências diárias, permitindo-nos ver momentos comuns através da lente dessas verdades sagradas. O terço, então, se torna não apenas uma devoção diária, mas um estado contínuo de consciência espiritual. Essas técnicas avançadas requerem prática e paciência, mas seus efeitos são profundos. Elas transformam o terço de uma série de orações em uma experiência mística de união com o céu. Esse é o nível de oração que o Papa Leão I, 14º, disse que poderia mover montanhas e mudar corações. A revelação final. Mas, antes de concluirmos, há uma revelação final que une todos esses ensinamentos, uma percepção culminante que mostra como essas técnicas avançadas podem ser integradas em sua vida espiritual diária. Esta última peça de sabedoria do Papa Leão I, 14º, pode ser a mais transformadora de todas. Ao chegarmos a esta revelação final, permita-me compartilhar o que o Papa Leão I, 14º, considerava o segredo supremo do terço, a verdade que unifica tudo o que discutimos. Ele ensinou que o maior poder do terço se desdobra quando ele se torna não apenas uma oração, mas uma vida que vivemos. Lembre-se de como começamos identificando esses 5 erros críticos. Agora, podemos ver que evitar esses erros foi apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando o terço se torna sua bússola espiritual, guiando cada aspecto de sua vida. Isso é o que o Papa Leão I, 14º, quis dizer quando disse que o terço é uma arma para esses tempos. Lembre-se de como cada mistério do terço contém um projeto para a vida espiritual. A Anunciação nos ensina a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando parece desafiador. A Visitação nos mostra como levar Cristo aos outros. A Crucificação revela como encontrar significado em nosso sofrimento. Cada mistério se torna uma lente pela qual vemos e entendemos nossas experiências diárias. É por isso que o Papa Leão I, 14º, insiste que o terço deve ser rezado com total sinceridade, não como um talismã, não com pressa, não mecanicamente, não apenas para ganho pessoal, e nunca como substituto para a missa. Quando rezado corretamente, ele se torna uma renovação diária de nosso compromisso espiritual, um lembrete constante de nosso propósito celestial. O poder desta oração não se encontra apenas nas palavras que falamos, mas em como ela transforma gradualmente nossos corações para baterem no ritmo da vontade do céu. Essa é a verdade profunda que o Papa Leão I, 14º, queria que entendêssemos. O terço não é apenas uma devoção, é um caminho para a transformação espiritual. Ao mergulhar nas advertências do Papa Leão XIV sobre os perigos espirituais escondidos em certos terços, senti uma mistura de surpresa,
reverência e responsabilidade. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um convite para vivermos nossa fé com maior discernimento e devoção. No Brasil, onde a fé católica pulsa em nossos corações e se reflete em cada imagem de Nossa Senhora Aparecida nas casas, o terço é mais do que um objeto. É um símbolo de conexão com o divino, um companheiro nas alegrias e dores da vida. Saber que algo tão sagrado pode, sem nossa percepção, carregar influências negativas, me fez repensar como escolho e utilizo meus sacramentais. A história da mulher que, ao remover um terço preto de sua casa, encontrou paz após meses de angústia, tocou-me profundamente. Quantas vezes ignoramos sinais sutis? Uma tensão persistente, um peso no ambiente ou até mesmo a inquietação de uma criança, atribuindo-os ao estresse do dia a dia. Essa reflexão me ensinou que a fé exige vigilância, não por medo, mas por amor à paz que Deus deseja para nossas famílias. As palavras do Papa Leão XIV, citando 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao redor como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar, mas só pode alcançar até onde permitimos, ecoam como um lembrete de que nossa casa é um santuário. No contexto brasileiro, onde muitas vezes herdamos terços de avós, compramos em feiras ou recebemos de presente sem questionar sua origem, essa mensagem é especialmente relevante. A ideia de que terços pretos, vermelho sangue ou multicoloridos com símbolos estranhos podem ter sido usados em rituais contrários à fé cristã me fez sentir um chamado à ação. Não se trata de superstição, mas de proteger o espaço sagrado onde oramos, amamos e construímos nossas vidas. A história de Marta, que viu sua família se reconciliar após remover terços comprometidos, reforçou minha convicção de que pequenas ações, guiadas pela fé, podem transformar realidades. Isso me levou a refletir sobre como, às vezes, subestimamos o impacto de objetos em nossa vida espiritual, ignorando que eles podem amplificar fraquezas humanas, como a discórdia ou o desânimo. A lição mais profunda que extraí é a importância do discernimento espiritual. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante e muitas vezes misturada com elementos culturais, precisamos ser atentos. Comprar um terço em uma loja de artesanato ou online pode parecer inofensivo, mas o Papa Leão XIV nos ensina que a intenção por trás de sua criação e uso importa. Isso me inspirou a adotar práticas concretas. Agora, só adquirirei terços de fontes confiáveis, como lojas paroquiais ou comunidades religiosas, e pedirei a bênção de um padre antes de usá-los. Além disso, aprendi a ouvir minha intuição espiritual. Se um terço, por mais bonito que seja, me causa desconforto ou inquietação, confiarei nesse sinal e buscarei orientação. Essa abordagem não é sobre paranoia, mas sobre honrar a fé que nos une a Deus e à Virgem Maria. Outro aprendizado valioso foi a necessidade de tratar o terço com reverência. No Brasil, onde o terço é rezado em novenas, em grupos de oração ou até mesmo em momentos de aflição, às vezes o usamos de forma automática, sem plena atenção. O Papa Leão XIV nos lembra que o terço é uma arma espiritual, mas sua força vem da intenção e da devoção com que o rezamos. Isso me motivou a criar um espaço de oração em casa, com um crucifixo, água benta e um terço simples, como ele sugeriu, para fortalecer o escudo espiritual do meu lar. Também decidi reservar um momento diário para rezar o terço com calma, meditando nos mistérios e oferecendo cada Ave Maria com um coração presente. Essa prática já trouxe mais paz à minha rotina, ajudando-me a enfrentar desafios com serenidade. Aplicando essas lições, percebi que o discernimento espiritual vai além dos terços. Ele se estende a tudo que permito entrar em minha vida. No Brasil, onde a cultura é rica em tradições,
É fácil adotar práticas sem questionar. Agora, estou mais atento aos objetos, palavras e influências que acolho, buscando sempre alinhá-los com minha fé. A história do homem da Sicília, que recuperou a paz na oração após remover um terço problemático, me mostrou que Deus age nas pequenas escolhas. Assim, comprometi-me a revisar periodicamente os sacramentais em minha casa, garantindo que sejam canais de graça, não de confusão. Essa reflexão também reforçou minha gratidão pela Igreja, que, através de figuras como o Papa Leão XIV, nos guia com sabedoria. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, sinto-me chamado a compartilhar esse conhecimento com minha família e amigos, ajudando-os a proteger seus lares. A mensagem de que nenhum objeto tem mais poder do que a graça de Deus me dá esperança. Mesmo que tenhamos cometido erros, a fé e a oração podem restaurar a harmonia. Minha maior lição é que viver a fé exige equilíbrio entre confiança e prudência, entre devoção e atenção. Ao aplicar essas práticas, sinto-me mais próximo de Deus, mais protegido e mais preparado para ser luz no mundo. Se essa mensagem tocou seu coração e despertou você para proteger sua casa com maior discernimento, deixe seu like para espalhar essa sabedoria espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Sua partilha pode transformar um lar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão que fortalece nossa fé. Nos comentários escreva "Guie meus passos, Senhor", ou compartilhe como você protege seu espaço de oração. Vamos juntos construir uma comunidade de fé e vigilância espiritual. Fique até o próximo vídeo, porque há mais surpresas esperando por você.